Então, eu estava falando que nós estamos na 10ª edição do Congrepix. Eu acho que você já esteve em uma ou duas. 10 anos atrás. Oi? Eu era menino há 10 anos atrás. Jimmy, vamos começar perguntando para você quem é Jimmy Mello? Eu sei lá quem sou eu sou alguém que está tentando todos os dias ser um pouquinho melhor do que foi ontem. Já estudei tanta coisa, essa coisa de eu ficar dando um currículo longo, eu mando depois por e-mail. Não, mas quero que... Eu sou psicanalista, eu sou tanta coisa, eu sou alguém que quer falar. Professor. Sou professor de idiomas há 33 anos, quase. Eu sou terapeuta já há alguns anos, sou psicanalista há quase 15, trabalho com várias terapias, a EFT, a programação neurolinguística, que ultimamente tem sido vista como com um olhar um pouco estranho do que ele foi inicialmente, não é o que as pessoas falam dela ultimamente. A EFT também se perdeu um pouco, as técnicas de libertação emocional, mas a psicanálise continua sendo a psicanálise como sempre foi. E eu continuo sendo professor, como sempre foi, há mais de 30 anos. Jimmy, eu lembro de você quando você veio dar o primeiro curso para a gente aqui, em Curitiba, que você fez o congresso, deu uma palestra para a gente maravilhosa no congresso, depois você veio fazer o curso. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque tem muita gente que não conhece. O que é EFT? Emotional Freedom Techniques, ou Emotional Freedom Therapy, que é uma terapia da libertação emocional, é um misto de acupuntura, mas sem agulhas, com a parte que mais me interessa, que nos interessa também nessa live, que é a parte linguística do processo. Nós somos seres linguísticos, nós temos problemas linguísticos, nós resolvemos os problemas através da linguística, através da fala, que Freud chamava antigamente do talking therapy, a terapia pela fala, e através dessa organização de palavras, da fala, do organizar as ideias, a gente consegue transformar também o processo mental, o processo cerebral, e a EFT, ela coloca um elemento a mais, que são os meridianos da acupuntura, o que acaba agilizando, transformando esse processo, que seria uma terapia, muitas vezes, a psicanálise em si, até a palavra psicoanálise, requer uma análise longa. A psicanálise não tem fim. Já outras terapias têm fim, e até o objetivo delas é ser mais rápido do que as outras, ao contrário da EFT, que é para ser rápida. Então a gente usa os pontos de alguns meridianos para colocar a parte linguística dentro do que já é conhecido pela medicina chinesa, pelos meridianos. Isso entra de uma forma bem interessante, que a gente falou no congresso, acho que 2 vezes, tem gravado as 2 vezes, está até no meu canal, foi gravado isso, eu posso colocar depois, para a gente conversar mais sobre isso, mas é exatamente essa junção da linguagem com a medicina chinesa, que facilita, que transforma numa terapia mais breve, o que não necessariamente substitui a longa. Mas ela alivia, é como se fosse um remédio até que o sintoma psicológico, linguístico seja processado. Entendi. Quais os benefícios dessa técnica? Em que ela ajuda? Quais são o que ela trata? O que ela faz? Qual o benefício? O primeiro benefício é ser rápido. De uma forma geral, problemas que a gente, em uma sessão de psicanálise, a gente demoraria, sei lá, 1 ano e meio, porque precisa do cair a ficha, do perceber-se, que o psicanalista não vai dar resposta, ele vai simplesmente dizer, prossiga. Fale-me mais sobre isso.
na EFT, eu não vou necessariamente querer saber mais sobre isso. Eu vou te fazer algumas perguntas pontuais. O que, quem, quando, por quê. E a partir disso a gente vai fazer reformulações linguísticas para instalar. Porque todos nós temos dentro da gente um sistema já instalado. A gente tem a língua portuguesa instalada na gente e a gente tende a reagir de uma determinada forma de acordo com um determinado estímulo. Eu posso te dizer alguma coisa que, por alguma razão, uma frase simples pode ligar ou desencadear algo em você que vai te gerar pode gerar tristeza, angústia e uma série de coisas. Ao mesmo tempo em que... Cara, gente, a internet também tem esse problema. Olha a linguística funcionando. Eu estou com três telas na minha frente. E as 3 telas me dizem uma coisa diferente. É a linguística. Se eu não soubesse ler, se eu não fosse influenciado pelo que está escrito, talvez nada acontecesse. Mas a gente é ligado por isso. Eu falo alguma coisa e esse alguma coisa vai gerar alguma coisa em você. A lógica básica, eu nem vou dizer, eu costumo dizer que é da EFT, quando eu costumo ensinar a EFT, mas isso vai servir para qualquer terapia de fato, seja ela longa ou curta, que pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos seu ou do seu corpo. Se eu tenho um pensamento negativo, ou eu vou tirar a palavra negativa e positiva, porque isso vai depender muito de pessoa para pessoa, eu vou ter um pensamento X que vai me gerar um sentimento, seja ele bom ou ruim, que vai imediatamente gerar um comportamento do meu corpo. Quer sentir uma dor, quer sentir uma angústia, que é gerar uma depressão, que é gerar uma série de coisas. Somos seres linguísticos. E a gente codifica isso linguisticamente. A EFT tem essa vantagem de conseguir eliminar essa... Como imagina um rio que flui naturalmente, o fluxo de pensamentos está fluindo do rio, mas algumas vezes vão ter pedras ou obstáculos que vão impedir que esse fluxo funcione. E essas pedras no caminho... No meio do caminho havia uma pedra, né? Havia uma pedra no meio do caminho que impediu que a energia fluísse. A EFT vai servir exatamente para que isso flua. Mas ela é uma técnica, aí nesse caso é uma terapia energética. E é com a parte linguística que a gente vai redirecioná-la. Os pensamentos são os pensamentos que vão nos fazer repensar em tudo isso. Um exemplo muito claro de como o pensamento pode mudar a estrutura de alguém. Há quase 7 anos atrás, depois da pandemia, acho que a gente perdeu um pouco a lógica de tempo, né? Parece que tudo foi ontem. Esse nosso hiato de tempo pela pandemia. Mas há 7 anos atrás, meu avô faleceu, mas ele faleceu de uma forma muito interessante, que eu sempre atribuo esse falecimento a uma falha ou correção linguística. Então, aí eu volto mais ainda, eu volto quase a 17 anos atrás, ele já tinha sido diagnosticado já com vários problemas de saúde, do coração especificamente. O médico que ele havia procurado na época queria muito conversar com alguém da família, não queria conversar com ele. Sabiamente. Ele tinha um médico da família já. Esse médico da família também queria, mas como era um médico que já o acompanhava, ele não falou muita coisa. Mas esse outro ficou muito interessado no que o meu avô apresentava. Ninguém da família deu muita bola na época. Eu falei, peraí, é meu avô, que na verdade eu chamo de pai. Ele que me criou. Então, ele esteve lá presente o tempo todo,
Então eu fui nessa consulta, só eu, ele queria que alguém da família fosse, então eu falei, ninguém queria ir, acharam que era bobagem, eu fui. Ele me mostrou vários diagnósticos, de vários exames, e disse, deixa eu te contar uma coisa, você sabe que a gente tem 2 ventrículos, o direito e o esquerdo, o seu avô tem 3. Como é que pode isso? É exatamente por isso que eu queria que alguém da família estivesse aqui, para que eu conversasse, porque eu, como médico, não poderia conversar isto com ele. Olha o poder da fala. Ele sabia que se ele falasse isso para alguém nas condições do meu avô, seria algo fatal. Como assim? Eu tenho 3 ventrículos. Ele tinha parou de funcionar completamente. E o corpo dele deu um jeito de fazer com que o sangue entrasse de uma outra forma. Ele criou um terceiro. Tanto que, no momento da morte dele, o médico da família pediu e solicitou muito que o coração dele fosse doado para estudos. A família, muito tocada com tudo, não deixou, que eu acho que é uma pena para a ciência. Verdade. Porque tinha 3 e mais. Quando eu fiquei sabendo de tudo isso, ele me mostrou várias coisas. Foi um médico incrível, não me lembro o nome dele, mas quando ele mostrou todas as provas de tudo isso, eu falei, o que é que eu faço com isso? Só eu e minha mãe sabíamos. Eu falei, mãe, e agora? Eu conto ou não conto? Minha mãe disse, Jimmy, você, mais do que ninguém, sabe o efeito que isso pode causar. Ele é seu pai. Fica pra você contar. Chega na casa do meu avô, ele perguntou, e aí, Jimmy, o que o médico queria? Nada não, vô, ele só queria me contar que você tava mesmo, você tá bom demais. Essa mentira sobreviveu por 10 anos. Nenhum outro médico falou nada. O médico da família já sabia, mas ele nunca havia comentado. Eu não contei absolutamente nada. Nada. Até que, passados quase que 10, 11 anos dessa consulta, um abençoado médico resolveu contar para ele que ele tinha 3 ventrículos e que ele não sabia como ele estava vivo. O médico disse exatamente, Senhor Manuel, eu não sei como contar isso para o senhor, mas eu não sei explicar como o senhor está vivo. O meu avô chegou em casa, imagina como é que ele chegou assim, como é que eu tô vivo? Caiu-se a ficha de como é que eu tô vivo. Eu falei, vô, deixa eu te contar um segredo. Eu sei disso há mais de 10 anos. Isso não é novidade nenhuma para mim. Eu minto para você há 10 anos. Ele, mentira. Eu minto para você há 10 anos. Ele, não é possível. Eu expliquei. Ele, claro, acreditou, mas acreditou sabendo, claro, que tinha, além do neto, que ele confiava muito, tinha um diagnóstico médico que contou para ele que ele era um milagre vivo, que não sabia como é que ele estava vivo. 1 ano e meio depois, ele se foi. Exatamente pelo terceiro. E aí ele começou a definhar, aos poucos. Quase volta assim, se eu pudesse, eu voava no pescoço desse médico. Porque, e não era um médico da família, porque da família sabia, tanto que no falecimento ele disse, doem o coração dele para estudo. Mas esse outro, que era do SUS, imagina, não me lembro bem a história, o momento, até porque quando eu soube que ele ficou sabendo, eu falei, nossa, e agora? Eu comecei a pensar nisso. Eu não sabia como é que ele ia processar essa descoberta. Aí que entra o poder da palavra. Enquanto você não sabe, tá tudo certo. Você sabe que tem um problema de coração. Você não sabe que você é um problema tão raro que você nem devia estar vivo. É complicado, né? Se ele tivesse ficado quieto, seu avô teria vivido mais 10 anos. Realmente sim.
Não vamos dizer com certeza, claro, se é uma coisa que a gente não vai saber, mas a partir do momento em que a palavra foi dita, especialmente vinda de alguém em que ele pode confiar, porque é um médico, por mais que eu dissesse que eu já sabia disso há 10 anos, que para mim isso não era novidade nenhuma, o médico é que foi uma pessoa irresponsável de contar isso, ao contrário do que o outro fez, que era chamar a família e contar para a família, e a família tomar uma atitude. Não, ele usou o poder médico e o poder da palavra para comunicar aquilo que ele tinha. E como somos seres linguísticos, a informação que o cérebro dele tinha que processar era: você não devia estar vivo. E eu tentava o tempo todo falar: não, você é um milagre vivo. Já que ele ficou sabendo, tinha que reformular isso. Eu chamava o tempo todo de: ei, meu milagre vivo, como é que tá as coisas? Ah, para com isso de meu milagre vivo, agora você já sabe, eu sempre soube, eu não podia falar. Então, quando a gente dá o diagnóstico para alguém, seja em terapias rápidas, lentas, quando a gente fala você é alguma coisa, quando a gente bota esse rótulo, muita gente acha que é libertador. É como hoje em dia muita gente recebe o laudo de autista. Será que isso é libertador, é aprisionamento ou é moda do momento? Não sei. Mas é um diagnóstico que a pessoa vai ter que lidar com isso. A forma como a gente dá aquele que a gente lida, o porquê que ela não está tendo resultado, é uma coisa muito importante. E isso funciona para qualquer coisa. Quando o aluno me pergunta como é que eu estou indo, eu digo: você está indo muito bem. Eu digo: você está indo muito mal, mas eu explico o porquê. Vamos mudar isso. Isso muda o como fazer. Às vezes um diagnóstico pode ser libertador, mas às vezes ele pode ser aprisionado, aquele que aprisiona, ou um atestado de óbito para os próximos anos. Tudo isso pela palavra, simplesmente pela palavra, porque o terceiro ventrículo sempre esteve ali, sempre. Só eu e minha mãe sabíamos, não contamos para ninguém mais, para não haver risco de que isso saísse sem querer. E a gente estende isso para outras coisas. Para quantas coisas na vida a gente deixou de fazer porque alguém disse alguma coisa? Jimmy, quando você esteve aqui, que eu fiz o curso contigo, você lembra do dia? Claro. Eu estava com aquela dor de cabeça, assim, insuportável, que eu não conseguia nem abrir os olhos. Quem fazer o curso? Eu não tem nem como ficar. Então, ali eu vi, o EFT, ele atua sob comando, né? Somos seres linguísticos. Então, você comanda, se dá o comando, né? E, por exemplo, a dor. Aquele comando que você ensinou a gente a passar. Embora eu tenha essa dor, eu me amo, me aceito, me funde completamente, mesmo assim. Ou, se vocês fazem, eu não me amo nada, tá bom? Vamos ajustar isso. Embora eu sinta essa dor, eu escolho me amar e me aceitar profundo e completamente. Eu posso não estar feliz. Não é sobre pensamento positivo, acredito muito no Norman Vincent Peale, mas a ideia aqui, a gente não está trabalhando mais com aquela... É uma pseudociência o pensamento positivo, no sentido de apenas o pensamento positivo, mas a ciência já provou que a forma como a gente pensa e reprograma as nossas falas influenciam diretamente no nosso corpo. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento meu ou do meu corpo. E meu corpo responde a isso. A dor de cabeça reduz, a depressão reduz, ela
pode até não acabar completamente, mas ela vai me dar um tempo de continuar uma terapia mais longa, que seja o caso, de procurar um médico, que seja o caso. Não é dizer que vai resolver tudo, pode ser que resolva completamente. Mas se não resolver, eu costumo dizer que ela vai aliviar qualquer problema. Muito, muito, muito. Estou muito grata ao aprendizado, ao curso, ao seu ensinamento, porque foi divino. Jimmy, o que você vai trazer para a gente nesse congresso? Não, tanta coisa. Primeiro esse corpício, né? Primeiro esse corpício, né? Porque essa presença e essa aura, eu não sei nem como falar sobre você, porque eu tenho uma paixão por você, você sabe disso. A recíproca é verdadeira, eu gosto muito, 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 você tem um carinho enorme, enorme mesmo. Bom, mas é exatamente isso. Dessa vez eu não vou falar necessariamente sobre FT. Embora ela possa permear tudo isso, mas a gente vai falar exatamente sobre o poder da palavra, do como eu posso... a gente tem um nome... minhas colas aqui. Como a gente tem o efeito placebo de remédios, a gente tem um neuroplacebo. É trazer esse efeito placebo para fala. Aprender a conversar e falar com você vai estar falando com terapeutas ou que já trabalham com isso, enfim, o poder que eles têm não somente na técnica que aplica, mas na palavra e como essa palavra é transmitida. De acordo com a terapia, com a linha que você segue, se você disser uma coisa que não devia ser dita, você vai estar atuando exatamente como o médico que atuou com meu avô, achando que estava dando um diagnóstico libertador, mas estava, na verdade, dando um atestado de óbito para os próximos 2 anos, que foi o máximo, acho que foi 1 ano e meio. Sentença de morte, né? Sentença de morte. Ao invés de dar uma coisa, nós estamos em processo de tratar, você está no processo de se desenvolver, você está no processo de se reconhecer, de se reconectar com o seu corpo. Não trata-se de mentir para o seu corpo, nem falar que você é o causador de todas as suas doenças porque você pensou errado. Não. Trata de trazer você para a responsabilidade daquilo, da forma como você processa os seus pensamentos. Então, a ideia de a gente trazer para o Congresso é exatamente essa. É, literalmente, cuidado com aquilo que você fala. Isso pode libertar, aprisionar ou matar. Nós, enquanto terapeutas, lidamos com a base que começou lá com Freud, quando ele descobriu a Talking Therapy, que era quando a Ana O, ela disse que era uma brincadeira de falar. Então, simplesmente por falar, você se liberta. Sim, é por falar que você se liberta, mas é por ouvir que você se aprisiona. Poucas pessoas lembram dessa lógica. Eu estava conversando com uma aluna esses dias. Eu te refaço a pergunta: por que o surdo é surdo? Já pensou nisso? Por que é que o surdo não fala? É interessante. Por que o surdo não fala? Eu não sei. Não sabe. Por que é que o surdo não fala, sendo que, em 99,9% dos casos, o surdo tem um aparelho fonador
perfeito, idêntico ao meu ou ao seu. Mas por que ele não fala, então? Sabe me responder? Não. Porque ele não ouve. É verdade. Ele não fala porque ele não ouve. Tanto que alguns que conseguem falar e falam de uma forma meio cortada, é porque é daquela forma que ele ouve. Então, a minha aluna estava dizendo, Jimmy, eu não consigo falar inglês. Eu falo, quantas horas de inglês você ouve por dia? Nenhuma. Bem-vinda, você é uma surda. Se você é surdo, você vai ser muda. Você só vai começar a falar inglês quando você começar a ouvir muito. É através da audição que você começa a produzir alguma coisa. Não existe, a gente chama de surdo-mudo, porque ele é mudo, porque ele não ouve nada, ele não consegue, nada entra. A partir do momento que começa a entrar coisas, ele começa a saber como falar. Olha o poder que a audição tem na vida das pessoas. Pensa que um surdo só é mudo, ele não consegue se expressar verbalmente, como a gente tem a sua expressão, é Libras, mas ele não se expressa como a gente porque ele não ouve. Olha o poder que tem a audição. Quando ele coloca um aparelho auditivo ou tem uma melhora na audição, ele começa a falar. O que é natural também para qualquer língua. O aluno que tem dificuldade, ele não tem dificuldade em falar, porque ele até consegue falar, mas ele não ouve, logo o cérebro dele é surdo. Ele não consegue processar nada porque o cérebro dele é surdo. Ele só conta com aqueles minutinhos de aula por semana, isso é insuficiente. Mas é suficiente para eu dar um comando negativo errado e a pessoa parar. Porque a audição, a palavra diz muito. Diz tanto que determina se é surdo, se é mudo, o que é essa pessoa. Só de pensar que o surdo não é surdo, não é mudo porque nada lhe falta, mas ele é surdo porque nada lhe entra, a gente consegue pensar a nossa responsabilidade sobre o que a gente fala. Você sabe que eu sempre tive problema para estudar. Eu sempre tive problema para ler, sabe? Mas eu sempre fui a melhor aluna em matemática e a melhor aluna em português. Por quê? Porque eu não tinha paciência de ler, mas eu gostava de ouvir. Então você falou uma coisa agora que muita gente não sabe. E você vai trazer isso para o Congresso. Claro. Eu tenho um aluno, como eu tenho o privilégio de trabalhar multinações, meus alunos estão na Rússia e na Polônia, basicamente, tem alguns no Brasil. O meu melhor aluno tem 11 anos. Ele começou muito jovem comigo. Eu conversava muito com ele esses dias, tava de férias. Eu falei, como é que você estuda? Eu não estudo. Como assim? Durante a aula, eu estou 100% presente em cada aula. Eu não perco nada. Logo, eu não preciso de ficar em casa perdendo meu tempo estudando, porque eu absorvi tudo o que era necessário durante as aulas. Se o professor perguntar o que ele falou, eu vou saber tudo. E de fato, nas minhas aulas também é a mesma coisa. Você notou? Não, não precisa. Se eu fazer um teste, ele vai saber porque ele realmente aprendeu. Porque ele ouviu. E com o nosso paciente é a mesma coisa. E a gente esquece disso. Tem terapeuta que leva o próprio problema pro paciente. Assim, não, mas sabe, deixa eu te contar a minha história. Eu também sou... Cara, isso não é local disso. Você tá aqui para ouvir. A sua fala, ela tem que ser pontual e estratégica para facilitar todo o processo. A sua fala
deve ser estratégica e pontual. O seu caso não deve ser trazido para cá. Mas vai ilustrar. Não é para ilustrar nada. O seu papel não é ilustrar. É mostrar. É ele que tem que ver. É o pensamento dele que tem que gerar o sentimento dele para que gere um comportamento nele no corpo dele. Você pode fazer perguntas pontuais. Não te colocar no meio da sessão. Ele não está te pagando para ouvir seu problema. Tanto que o tripé da psicanálise, além de aprender, é fazer psicanálise. Você tem que ter seu psicanalista. Para que você não leve esse problema para o seu consultório. A sua fala vai ser ouvida, mas com um profissional para fazer isso. Não vai ser seu paciente. Não ache que isso vai ajudá-lo. Você é você, ele é você, isso faz parte do tripé da psicanálise, não vamos nem discutir sobre isso. Com certeza. Com certeza. Não, pode continuar, estou ouvindo, estou concordando com você. De fazer o surdo falar. A fala, a palavra em si, eu lido com palavras como linguista há muitos anos, eu lido com a fala a minha vida inteira. Todas as terapias com que eu trabalho, a base é, e sempre foi a fala. Então, de uma forma ou de outra, eu sempre me encontrei em lugares onde a fala fosse o ponto central. Embora professor de idiomas há 33 anos, isso tudo não me tirou de nenhuma terapia, isso só me ressaltou mais a terapia. Tanto que eu brinco, não, a gente chama de língua terapia, porque todo problema que um aluno mostra durante uma sessão de um curso de inglês, insegurança, medo, incertezas, timidez, são os mesmos problemas que a pessoa tem na vida real. Fazer um curso de idiomas com o professor certo, às vezes vai te desbloquear outras coisas que você nem estava pensando. Às vezes, das minhas aulas, eu falo, hoje a gente não vai fazer aula de inglês não, porque você está muito mal. Como assim? Você precisa de bater um papo. Me conta seu dia. Porque o momento, ele dá... como eu disse, é a fala, o problema está sempre manifestado ali. E a pessoa vai ter um problema para falar, porque ela é tímida para alguma coisa. Então vamos lidar com essa timidez, ela vem de onde? A insegurança, ela vem de onde? Esse pensamento limitante de eu não vou conseguir nunca, eu tenho quase certeza que ele não se reduz ao inglês. Ele provavelmente ultrapassa essa barreira. Ultrapassa os nossos minutos de aula. Aqui é só um pedacinho do que você tem, do que você vive, mas na prática você está só reproduzindo aquilo que você já tem. Então, às vezes, a aula de inglês também é uma terapia. É um momento de, hoje não vai ter aula de conversação nem gramática. Olha, vamos só conversar. Que é pela fala que a gente se cura. Jimmy, nessa tua caminhada que você tem aí há mais de 30, quer dizer, começou ontem, né? A cara engana, a ausência de rugas engana, o cabelo branco não engana tanto não, mas hoje em dia eu digo que tá na moda. Quando eu vejo os rapazinhos assim de cabelo platinado, eu falo, nossa. Alguém perguntou, você platinou o cabelo, professor? Eu falo, platinei, platinadíssimo. Mal sabe que a cor original é essa. Eu só deixei de pintar. Então, eu queria que você trouxesse para a gente um caso que você abordou, que você cuidou, que você tratou, entendeu? E que chamou, que até hoje te marca. Nossa. São muitos, né? Mas eu quero um. Deixa eu pensar em um. Pois é porque quando, especialmente quando a gente trata, se a gente pegar em terapias longas, é uma coisa muito difícil de contar
é sempre, porque vão ser, a terapia longa serão vários momentos. Na terapia curta, um paciente que parou de fumar em 3 sessões. Como ele mesmo processou isso através da fala, da percepção, e nesse caso foi com EFT. Eu sei que continuou, porque geralmente nesse tipo de caso eu peço que me dê um feedback depois. E aí, 3 meses depois, continua? Sim, e quando há recaídas. O mais legal da EFT também, embora seja muito rápida, e até uma coisa, o que nos permite, às vezes, como terapeutas, cobrar um pouco mais caro, porque 3 sessões ao invés de 3 anos nos permite isso, mas também nos exige esse feedback de que está continuando, e não só isso. Com a EFT, a primeira sessão especificamente, ela tem a duração de mais ou menos 2h30, porque eu tenho que ensinar EFT para o terapeuta, para o paciente. Ele tem que saber o que é que ele está fazendo, porque nem sempre ele assistiu um curso, nem sempre, ele só ouviu falar que esse negócio funciona. Então, ele já sai dessa terceira, no último dia, sabendo o que é que ele tem que fazer caso o pensamento gere o sentimento que vai gerar o momento dele colocar o cigarro na boca. Ele pode optar por, naquele momento, pensa qual foi o pensamento que gerou esse sentimento que vai gerar esse gatilho. Mas se não quiser, se você não quiser, porque você não quis. O caminho você sabia. Esse eu acompanhei, foram 3 sessões, foram 2 numa semana e a outra na terceira, depois 30 dias, 90 dias, aí eu perdi o contato com ele. Espero que ele não tenha voltado, mas se ele voltou, até ele mesmo já sabe por que é que ele voltou. Aí me lembro de uma pergunta que me fizeram uma vez, muito engraçado. Jimmy, como é ser você? É uma pergunta muito louca. Eu disse exatamente como ser você. Só que eu conheço algumas ferramentas. Nem sempre eu as uso. Acredite, às vezes, mesmo conhecendo todas elas, eu não uso e faço a besteira de fazer alguma outra coisa. Mas eu sei. A única diferença é essa. Eu conheço ou tenho uma caixa de ferramentas, as ferramentas necessárias. Mas eu sou exatamente como você. As suas quedas são as minhas quedas. Só que quando você cai, você não sabe como levantar. Quando eu caio, eu sei como levantar. E a minha culpa acaba sendo maior porque eu sei como e não me levantei. Então foi esse caso, talvez tenha me marcado. Bom, Jimmy, eu sou suspeita a falar, porque assim, eu sempre levo a EFT para todo lugar que eu vou, sabe? Eu falo, hoje eu não estou mais atuando porque a minha vida se tornou uma busca pela defesa, para criar direitos para a gente poder amanhã, a hora que eu parar, eu comecei. Mas eu levo o EFT, assim, eu sempre digo, é o meu carro-chefe, eu amo. É uma pena que o próprio criador não faça isso. Eu tive um conflito com o criador. A gente teve um conflito pessoal com o criador. Eu tenho vários e-mails dele falando, você tem que parar de fazer isso, porque ele desvirtuou ele mesmo. É como se eu desse para ele um espelho e falava, eu continuo sendo essa pessoa que está no espelho, você não consegue mais se ver aqui. Você transformou a sua terapia numa religião. Num sistema de crenças. Nada contra sistema de crenças. Especialmente, eu amo um curso em milagres, mas eu não vou transformá-lo em EFT. Um curso em milagres tem seu lugar. Mas eu não vou juntar um curso em milagres com EFT e falar que é a mesma coisa, vou chamá-lo de EFT dourada. Nada a ver. O que ele fez? Eu tenho conflito com ele por isso. Eu às vezes eu transformei o T de Techniques
em therapy, de terapia. Exatamente para não ter conflito com ele mais. Ele sabe que eu existo, ele sabe que eu ensino, ele sabe que eu tenho livros publicados, sabe tudo isso. Mas simplesmente porque eu disse que a EFT não precisa de acreditar. Se você tiver que acreditar, é um outro campo que eu respeito. O Curso em Milagres é um livro que eu amo, mas é uma outra seara que eu não vou misturar com essa. Ela pode andar passo a passo, junto, mas eu não vou substituir. Porque o sistema de crenças não interfere na EFT. Ela sempre existiu, tanto que ela veio da TFT, que é o Dr. Callahan, que continua como é, sempre continua como ele foi, só que ele é baseado em, ao invés de usar todos os pontos, a TFT, ela escolhe alguns pontos específicos. A EFT se beneficia, como ele sempre dizia antes, pelo excesso de pontos, pelo excesso de acertos. Ao invés de eu escolher um ou outro, eu posso errar no meu diagnóstico, tirar esse, tirar este. Mas se eu coloco todos, eu vou acertar. Sem que eu tenha que crer. Então, eu não acredito em nada disso. Você não tem que acreditar em nada. Vem e me segue. Faz igualzinho. Se não funcionar, a gente conversa. Mas você não tem que acreditar. O sistema de crenças não faz parte da EFT original. Eu tenho os livros originais dele, que é mais engraçado. É porque são comandos, né? Exato. Comandos é uma coisa e fé é outra. A fé funciona? Tem terapia com fé? Tem, claro que tem. Mas ela nunca precisou disso. Exatamente. Sempre funcionou independente de qualquer fé. Tanto que os primeiros cursos que ele dava eram em igrejas evangélicas dos Estados Unidos, que é um evangelho bem diferente da gente, mas eram igrejas, mas não tinha o sistema de crenças. Ele acontecia num espaço religioso, porque era um espaço que ele conseguia para locação. Mas nunca esteve associado a qualquer nome religioso, depois que ele achou que isso fosse necessário. Logo, o próprio criador modificou o processo. Hoje ele aposentou também, tem uma longa história, mas, enfim, ela continua usando exatamente a primeira apostila que ele fez, os primeiros cursos que eu fiz, que é a mesmíssima apostila, que dizia, não precisa acreditar. A gente tem um sistema que chama-se de autossabotagem, que a gente usa este ponto, ou este, como também um processo de autossabotagem existe, mas também não é um sistema de crenças. É um sistema interno, linguisticamente codificado. Somos seres linguísticos. Se eu esquecer, se seu marido esqueceu o aniversário do casamento, você vai ficar brava. Você não vai ver um cachorro bravo porque esqueceu o aniversário dele. Porque não tem no processo da vida dele esse sistema linguístico chamado aniversário. Embora minha cachorrinha que tem 11 anos tenha, eu sei o aniversário dela, mas eu não lembro se é 2 ou 4 ou 5 de setembro. Eu me lembro que é setembro. Ela não tem na realidade linguística dela o aniversário, mas ela sabe a palavra passear. Se eu falar, ela já me olhou. E que ela sabe a palavra passear. Olha lá, de novo. Ela faz uma cara assim. Isso faz parte do vocabulário linguístico dela. Os animais têm linguística, de toda linguística, os animais entendem cerca de 50 palavras de verdade, estendendo-se para 100. Como eu morei na Polônia uma época, eu a treinei se eu falar, quer ver, idziemy na spacer? Idziemy na spacer? Chodź tutaj! Chodź tutaj! Chodź tutaj! Eu disse, vamos passear. Que linda! Meu amor. Ela entende. Eu disse, vamos passear, meu amor. Vem cá, em polonês. Eu a treinei linguisticamente a conhecer essa palavra. O ser humano é igual. Você sabe que aniversário existe, você sabe a data do seu aniversário de casamento, e a gente processa isso. E vou ter que passear com ela agora.
Na realidade dela, agora está na hora de passear. Eu falei. Eu dei comandos como para, vem cá. Se ela corresse de mim e algum estranho falasse vem cá, ela saberia o que é vem cá em polonês. Que chodź tutaj. Ela vem. Coisa fofa. Jimmy, quais são os outros cursos que você ministra? FP, neurolinguística, o que mais? Hoje em dia eu tenho me dedicado muito a escrever. Uhum. De tanto que até as minhas aulas se reduziram bastante. Eu tenho o prazer de dizer que eu sou, sei lá se eu sou dos poucos, mas eu posso dizer que eu consigo viver hoje de venda de livros na Amazon. Você vai trazer livros para o congresso? Vou trazer alguns. Infelizmente não dá para levar muito, não tem como prever. Se eu vender muito ou pouco. Mas eu vou levar alguns, sim. Alguns mais vendidos na Amazon, FT, Ho'oponopono, é um carro-chefe muito interessante. Vastu Shastra, que é o Feng Shui indiano, que é muito interessante. Porra, a pessoa fala, por que ninguém ouviu falar? Por causa do domínio inglês, que fez com que a cultura védica fosse meio que escondida e esquecida. Mas a Vastu Shastra é uma técnica de se usar em casa tão ou mais eficiente do que o Feng Shui, mas veio da Índia e tem outras bases, assim como o horóscopo védico, que também tem uma coisa bem interessante. O que mais que sai bastante? Yoga. A Kriya Yoga, talvez não, provavelmente você conhece a autobiografia de um yogi, de Paramahansa Yogananda. Embora tenha feito todos os cursos e tenha sido iniciado em Kriya Yoga, eu não tinha ideia do alcance da Kriya Yoga. Quando eu abro, diariamente eu vejo 15 livros. Eu falo, meu Deus do céu, 15 livros num dia de Kriya Yoga. E são livros que a gente não ensina a Kriya Yoga. A Kriya Yoga ela é ensinada de pessoa para pessoa, ou através da organização que o Paramahansa Yogananda deixou, que é um curso por correspondência que você faz, você recebe as lições, ou através de alguma pessoa que foi iniciada, você continua nesse sistema. Mas o falar sobre é uma coisa que eu, de verdade, não tinha ideia do alcance. E na autobiografia de um yogi, Paramahansa Yogananda traz vários outros santos indianos, como Ananda Mahima, foi, para mim, uma pessoa maravilhosa. Eu reescrevi a biografia dela como a autobiografia de uma yogini, mas é uma biografia, só que na voz dela, como se ela mesma estivesse recontando. Então eu fiz uma coletânea de grande parte dos santos que Yogananda trouxe na autobiografia de um yogi. Eu fiz uma pesquisa profunda e recontei em forma de autobiografia. E é incrível quanto as pessoas estão interessadas em yoga. E é um yoga que não tem movimento, é uma yoga de meditação. Uhum. 3 movimentos físicos. O restante é uma yoga de você mesmo, de autocentralização, da busca pelo seu guru interno. Tanto que o principal guru diz que a minha figura de guru não é para ser adorada, é para que você se espelhe nela, não para que você a adore. Então, é uma das coisas que eu mais tenho feito ultimamente, falar sobre Kriya Yoga. Jimmy, a Eulália, ela falou que ela gosta muito de EFT, mas ela gostaria de entender mais. Deixa aí a sua rede social, o contato para quem quiser saber mais, quiser ler seus livros. Você sei que você tem cursos também, que acho que está hospedado em algum lugar. Então, assim, como que a pessoa te localiza, te encontra?
A vantagem é que meu nome é muito fácil. Quer dizer, ele é difícil, mas é fácil por ser único. J-I-M-M-Y, Jimmy Melo com 2 L's. Basicamente, todas as redes sociais é Jimmy Melo. E quase tudo que eu tenho eu uso esse mesmo nome. Tem alguns que eu uso no meu nome de iniciado, que é Ganesha Ishaya. Que alguns livros eu uso um nome religioso, mas nem sempre eu uso o nome religioso exatamente para que não me associem sempre com religião. Tenho minha fé, sim, tenho crenças, mas não precisa de achar que o Jimmy trabalha com religião. Ele tem a sua crença, escreve alguns livros sobre esse nome, Ganesha Ishaya. Mas como Jimmy Melo, você me acha em qualquer rede social, na Amazon, Clube de Autores, qualquer outra rede social, Jimmy Melo, @Jimmy Melo, estou sempre aqui. Jimmy, eu queria que você... eu vou te pedir que você, para quem ouviu e vai ficar ouvindo essa live, uma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas, para alguém que tem interesse e que já estudou e que gosta das terapias, inclusive o FT, a neurolinguística, enfim, qualquer outra, o que você deixaria de mensagem para eles? A base de todas elas, pensamento, gera sentimento, que gera comportamento seu e do seu corpo, mas essa regra, assim como 2 mais 3 é igual a 5, 3 mais 2 também é igual a 5. Às vezes um sentimento que eu não sei nomear me faz ter um pensamento estranho que vai fazer eu ter um comportamento. Cuidado, ou observe aquilo que você está sentindo, que ele vai te gerar um pensamento. Observe o seu pensamento, que ele vai te gerar um sentimento. Quando você consegue ter um pequeno controle sobre o pensamento, um pequeno controle sobre o sentimento, você vai ter um grande controle sobre a sua ação. Antes de falar, lembra que você pensou, lembra que você sentiu, antes de você agir. Pensamento gera sentimento, mas sentimento também gera pensamento. Antes de agir, essa ação impulsiva, ela só aconteceu porque você não pensou e não sentiu. Mas não se cobre. Na Bhagavad Gita, que é a Bíblia hindu, Krishna fala que é mais fácil parar o vento do que parar os pensamentos. É verdade. Logo, se você falhar no pensamento, não se cobre. É aqui que vai gerar tudo. E é mais fácil parar o vento. Então, se você falhar aqui, não se cobre. Deus já sabia que você ia falhar aqui. Ele disse que era mais fácil parar o vento do que parar os pensamentos. Mas saber disso já é uma força enorme que você tem. Jimmy, gratidão. A gente teve uns encontros, mas Deus sabe a hora certa para tudo. Sempre. E eu tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa junto. Eu sempre lembro de você. Você sabe que eu estou sempre... E gostaria também de convidar a todos para estar com a gente no próximo congresso. É o 10º que a gente já está fazendo. 17 e 18 em Curitiba. Eu acho que eu estava nos primeiros. E, Jimmy, gratidão enorme, tá? E a gente se vê daqui um dia, né? Pessoal, quem não é nosso associado ainda, me chame, se associe, que a gente tem muitas novidades, muitas coisas boas para você. Sejam mais fortes. Exatamente. Quem quiser fazer o doutorado de honoris causa para ser reconhecido e poder usar o título de doutor, mesmo não tendo, né, uma formação acadêmica na área de doutorado, mas pelo que ele já fez, pelo que ele conhece, também me chame, venha saber. E, pessoal, na próxima quinta-feira nós teremos mais uma live, que eu vou deixar depois os meus recados ali para vocês. Então, pessoal, congresso, Quero ver tudo. causa,
Quem quiser livro antes, já me encomenda antes, eu levo mais. Isso, entra lá na Amazon, né? Tá na Amazon, no Clube de Autor também. Então tá bom. Beijo no coração, meu amor. Fica com Beijos, Deus. igualmente. E até lá, hein? Tchau. Om Tat Sat. E Tchau. aí, pessoal? Beijo. E aí, Beijo. pessoal, vocês gostaram? Ó, não esquece que pensamento gera sentimento e o resultado vai ser a melhor coisa para você, para o seu paciente, para o seu vizinho, para o seu amigo, enfim, para todos vocês, né? Um beijo no coração de todo mundo, espero vocês no congresso e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.